Olá, boa tarde. Bom, eu vou retomar de onde eu parei. A gente terminou a aula passada falando sobre o teste da segunda derivada. E é daí que eu vou começar. Então, lembrando o enunciado dele, aqui, né, o teste da segunda derivada, ele te permite concluir se um ponto crítico de uma função é máximo ou mínimo local, né? Desde que a sua função tenha as derivadas de segunda ordem contínuas no intervalo. Então o enunciado completo está aqui. Se um ponto crítico tem segunda derivada da função nele positiva, então ele é um mínimo local. E se um ponto crítico tem a segunda derivada nesse ponto negativa, então ele é um máximo local. Certo? Esse é o enunciado do teste da segunda derivada. E vejam que, eu não sei se a aula passada ficou algum mal entendido sobre isso, enfim, a gente falou sobre isso meio rápido. Mas é essencial aqui que você tenha as duas condições, tá certo? Para poder concluir alguma coisa. Quer dizer, somente ser ponto crítico a gente já viu que não é suficiente para que você tenha um máximo ou um mínimo local, né? E ao mesmo tempo, somente ter a segunda derivada positiva ou negativa também não garante isso, né? Então é só chamando a atenção que nós precisamos ter as duas condições. Isso vai ficar claro nos exemplos, né? Então, como um primeiro exercício, vamos aplicar o teste a essa função de grau 4 aí. Então é a função x à quarta sobre 4 menos x ao cubo menos 2x2 mais 3. Né? E a intenção aí é verificar quem são os máximos e os mínimos locais dessa função. Então, em primeiro lugar, você determina quem são os pontos críticos, né, que são os candidatos a extremos locais. E para isso, você tem que derivar igual a zero, né? Então, eu derivo a função. Aqui dá x cubo menos 3x2 menos 4x. Essa é a derivada. Que eu já vou começar a fatorar para descobrir onde que ela se anula, né? Então, vou colocar em evidência um x e escrever isso como x vezes x quadrado menos 3x menos 4. E vamos olhar para esse polinômio de grau 2 aqui e procurar as raízes dele, né? As raízes são x igual a 3 mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos 4, acento é mais 16 sobre 2, que são então 3 mais ou menos, aqui é raiz do 25, é 5, 3, e portanto aqui eu tenho, vou escrever para cá, a raiz 3 menos 5, que é menos 2, dividido por 2 dá menos 1, ou então a raiz 3 mais 5, dividido por 2, que dá 4, e portanto a derivada da função se fatora como x mais 1, x menos 4. Então, encontrei quem são os pontos críticos, né? Certo? Ou seja, a derivada é zero, C e somente C. O x é zero, ou o x é menos 1, ou então o x é 4, né? O x é igual a 4. E esses são os pontos críticos, tá certo? Que são os candidatos a máximo e mínimo local. E agora, então, vamos olhar para a segunda derivada da função,
para aplicar esse teste aqui, né? Tá certo? Então, agora a segunda derivada da função. Eu vou calcular, não a partir dessa fórmula fatorada aqui, né, mas é claro, eu vou calcular a segunda derivada. A partir da expressão da primeira como um polinômio padrão, né, porque é mais fácil de derivar essa expressão do que essa, tá certo? Então eu derivo a partir daqui, né, eu vou até repetir a fórmula aqui, é x cubo menos 3x² menos 4x. É essa expressão que eu vou derivar, tá certo? E esse aqui dá 3x² menos 6x menos 4, tá bem? Então, agora eu calculo essa expressão sobre os pontos críticos e vejo se dá positivo ou negativo. E de acordo com isso eu vou ser capaz de concluir se esses pontos críticos são máximos ou mínimos locais, tá certo? É 3x² menos 6x menos 4. Então agora é uma questão de calcular, né? Então, por exemplo, a segunda derivada no zero, que é um dos pontos críticos, é igual a menos 4. A segunda derivada no menos 1, ela é igual a 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1, menos 4, que dá 3 mais 6 menos 4, é 5. E agora no ponto crítico x igual a 4, né, a segunda derivada, ela vale 3 vezes 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, menos 4. Então, aqui tem 3 vezes 16, menos 24, menos 4. Então, aqui é 48, menos 28, que é 20. Né? Muito bem, então eu descobri se a segunda derivada é positiva ou negativa nos pontos críticos. Nesse caso, ela deu não nula em todos os pontos, né? Então o teste se aplica. E nós podemos então aplicar o teste da segunda derivada, né? Que vai dizer da segunda. Que vai dizer então que, bom, é aquela segunda derivada positiva está relacionada com concavidade voltada para cima, né? Então, se você tem um ponto num intervalo no qual a concavidade é voltada para cima e esse ponto é crítico, como, por exemplo, o ponto menos 1, né, ou o ponto 4, então esse ponto vai ser ponto de mínimo, né? Ou seja, então a conclusão aqui é que x igual a menos 1 e x igual a 4 são pontos de mínimo locais, são mínimo local. E também o x igual a 0, ele vai ser máximo local. Né? Então essa é a análise pelo teste da segunda derivada dessa função aí. Tá legal? Então nós temos 2 mínimos locais e um máximo local para essa função de grau 4. E a gente pode dar uma olhada no gráfico dela, né, para confirmar essa análise aí. E a gente tem então o teste da segunda derivada como uma alternativa ao teste da primeira derivada, né? Dependendo da situação, pode ser mais prático aplicar um ou aplicar o outro. Nesse caso, a proposta era estudar pela segunda derivada, né? A função era x² sobre 4, né? x² dividido por 4. Peraí.
menos x cubo menos 2x ao quadrado mais 3. Então é isso. O gráfico da função está aqui. E, bom, nós temos aqui os 3 pontos críticos, né? Dá para ver os 3 pontos onde a derivada é a horizontal, quer dizer, onde a tangente é horizontal, sendo um deles o ponto x igual a menos 1, outro o ponto x igual a 0, e um outro o ponto de coordenada aqui, né, que a gente calculou, x igual a 4, né, que está aqui. Então, bom, e sim, né, nós temos 2 mínimos locais e um máximo local. Como eu concluí da minha análise mesmo, né? Então está tudo certo. E a gente pode olhar já o segundo exemplo, então. Então vamos para o segundo exemplo. Esse aqui, agora um exemplo de uma função cúbica. E na verdade esse exemplo aqui, ele é um contra-exemplo, porque ele é uma função a respeito da qual o teste da segunda derivada ele não se aplica, né? Então vamos olhar para essa segunda função aí. Essa aqui, né? A função x cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Bom, então, lembrando um pouco da fatoração de expressões cúbicas, né, você reconhece que tem isso aqui tem uma função disfarçada aqui, né? Então, a observação é que essa função aqui, na verdade, ela é x menos 1 elevado ao cubo, né? Quer dizer, isso aqui, esses coeficientes 1, 3, 3, 1, né, eles são exatamente os coeficientes da expansão de uma expressão de grau 3. E muito bem, essa função aqui a gente conhece exatamente o gráfico dela, né? Isso aí é o gráfico da cúbica deslocado uma unidade para a direita, não é? Quer dizer, você pega aqui a cúbica e desloca uma para um lado, então vai ser alguma coisa, algo assim, exagerando um pouco aqui, né, no encontro com o eixo. E, portanto, esse ponto aqui, de coordenada x igual a 1, ele é um ponto crítico que não é nem máximo local e nem mínimo local. Então, esse exemplo é para você ver que o teste da segunda derivada, na verdade, ele vai ser inconclusivo nessa situação. Certo? Se você deriva essa função, isso aqui dá 3x menos 1 ao quadrado, de modo que o único ponto crítico é x igual a 1, né? É o único ponto que anula a derivada da função. Essa função é derivável em toda a reta, né? E quando você deriva a segunda vez, isso aqui dá 6 multiplicado por x a menos 1, de modo que a segunda derivada da função no ponto crítico é igual a 0, né? E quando a segunda derivada se anula no ponto crítico, o teste da segunda derivada ele não afirma nada, tá bom? E não só ele não afirma nada, como de fato esse ponto ele poderia ser máximo ou mínimo, ou poderia não ser também. Nesse caso não é, né? Tá bem? Então, esse é um exemplo em que o teste da segunda derivada não se aplica. E analisando a concavidade, né, analisando o sinal da segunda derivada, você descobre que esse ponto crítico ele é um ponto crítico que é de inflexão ao mesmo tempo, né? Então ele tem tangente horizontal e é ponto de inflexão. E esse ponto ele, então não é nem máximo e nem mínimo local, né?
Mas eu só quero para enfatizar que o teste não se aplica, tá bom? Então tem que tomar cuidado para verificar de fato as hipóteses do teste da segunda derivada. E nós podemos fazer essa observação aqui, né, que se a segunda derivada é nula, ou então se a segunda derivada não existir em um ponto crítico, o teste ele é inconclusivo. No sentido de que o ponto pode ou não ser máximo ou mínimo local, né? A gente tem exemplos das duas situações. E nesse exemplo aí, acontece exatamente o que eu falei, né? Que a gente tem um ponto crítico que é de inflexão, tá bem? Agora, e se a gente pegar a função x à quarta, por exemplo? Você pode até disfarçar x à quarta transladando para um lado para o outro, mas eu vou dar mais um exemplo nessa direção de que o teste falha. Então, se você pegar uma função, um exemplo da função x à quarta, o ponto crítico dela, que é a raiz de 4x cubo, é só o x igual a zero, né? É o único ponto crítico. E a segunda derivada se anula nesse ponto, né? Quer dizer, a segunda derivada é 12x². E a segunda derivada no ponto crítico se anula. E nesse caso, o ponto crítico sim é um ponto de mínimo. Então é por isso que a gente fala que o teste é inconclusivo, porque você pode ter um mínimo ou um máximo, né? Se você pegar menos x à quarta vai ser um máximo. Então você pode ter um ponto extremo local que não é captado pelo teste da segunda derivada, como está acontecendo aqui, tá bom? Enquanto que você pode ter um ponto de inflexão, né? Que vai zerar a tua segunda derivada. E não vai ser nem máximo e nem mínimo local. Então, esses exemplos, eles mostram quando que o teste é inconclusivo, né? Então, a segunda derivada é nula e o teste da segunda derivada não se aplica, né? Mas a gente sabe ainda aqui, né? A gente saiba que esse ponto é de mínimo, por exemplo, pelo teste da primeira derivada, né? Porque você sabe analisar aí o sinal da primeira derivada, né? Então, ainda que seja um ponto de mínimo local, pelo teste da primeira derivada, né? Então essas são as limitações aí do teste da segunda derivada, né? Ele tem aquelas hipóteses, tá bem? E se a segunda derivada ou não existiu ou for nula, esquece, né? Ele não tem como concluir nada a partir daí. Tá bem. Ok, então Mas vamos ver mais alguns exemplos em que sim, ele te dá alguma conclusão, né? Então vamos considerar mais um exemplo polinomial. São alguns exemplos mais rápidos, né? E nesse caso está sendo pedido um pouquinho mais, né? Quer dizer, tá pedindo para você de fato classificar os pontos críticos da função entre máximos locais, mínimos locais ou pontos de inflexão. Então, nesse caso, é necessário também analisar a concavidade, né? Quer dizer, analisar o sinal da segunda derivada. E não só calcular a segunda derivada nos pontos críticos para verificar se é máximo ou mínimo local. Então, a gente tem que fazer um pouco mais. A função é 3x5 menos 5x3. E o que nós temos que fazer, então, é classificar pontos críticos dentre
máximos locais, mínimos locais, ou então inflexões, né? Ou pontos de inflexão. Bom, muito bem. Então começa derivando, né? Primeiro passo é derivar essa função. A derivada é 15x² menos 15x². Que eu já posso reescrever, pensando que eu vou calcular os zeros disso aí, né? Eu escrevo já ela como 15x², coloco em evidência o 15x², aí aqui fica x² menos 1. Ou seja, a primeira derivada é 15x², x mais 1, x menos 1. E ela se anula no 0, no menos 1 e no 1. Tem 3 pontos críticos, né? F' é 0. Sei somente se o x é 0, ou x é menos 1, ou x é igual a 1, de acordo com cada um desses fatores se anular, né? E esses são meus pontos críticos. Então aqui, os pontos críticos. E para classificá-los, nós vamos tentar usar o teste da segunda derivada, né? Então vou derivar de novo, e para fazer a segunda derivada eu uso essa expressão aqui, né? Não a expressão fatorada, mas essa expressão aberta, é mais fácil derivar ela, né? Muito bem, então a segunda derivada, ela está dando 60 x³ menos 30 x. E eu vou reescrever isso daqui como 30x multiplicado por 2x² menos 1. E já vamos logo calcular o valor da segunda derivada nos pontos críticos, para ver se não são todos máximos ou mínimos locais. De repente nem tem inflexão, né? Porém, vamos ver como é que fica, né? Então, a segunda derivada no ponto crítico 0. Pois é, no ponto crítico 0, a segunda derivada, ela se anula, né? E, portanto, o teste da segunda derivada não diz nada, né? Então, esse aqui, a gente ainda tem que ver o que é esse ponto aí, tá certo? Ele ainda, né? Agora, nos outros dois, vamos ver como é que fica. Para x igual a menos 1, a gente calcula aqui, é 30 vezes menos 1, vezes 2 menos 1 ao quadrado menos 1. Então aqui é 2 menos 1, que é 1, então é menos 30 esse, né? Menos 30. Ou seja, a segunda derivada no ponto menos 1 é negativa, e aí, portanto, esse ponto crítico, ele tem que ser, então, máximo local, né? É máximo local. Quer dizer, segunda derivada negativa, que significa concavidade voltada para baixo, e, portanto, o ponto crítico, ele tem que ser um ponto de máximo local, ele está acima dos outros. Então, x igual a menos 1 é máximo local. E no ponto x igual a 1, a segunda derivada está valendo 30 vezes 1 vezes 2 vezes 1 menos 1. Então, aqui está dando 30, né? Está dando positivo. E, portanto, esse ponto é um mínimo local. Aqui é positivo. Isso implica, então, que o x igual a 1 é um mínimo local. Pois é, então tem que descobrir agora o ponto crítico 0, né? Esses dois aqui, então aqui
Essa aqui eu fiz pelo teste da segunda derivada, né? Teste da segunda derivada. Agora o que tem que entender então é se essa segunda derivada, se ela troca de sinal no zero ou não. Para descobrir se tem troca de concavidade no zero, né? Ou seja, a gente não ficou livre de analisar o sinal da segunda derivada, né? A gente vai ter que fazer essa análise do sinal. Vou fazer aqui. No sinal de f duas linhas. E eu vou partir dessa expressão aqui, né? Eu tenho f duas linhas de x é 30, x 2x² menos 1. Bom, eu vou fatorar completamente, tá? Para fazer a análise completa, vai. Então, muito bem, isso aqui é igual a... Eu vou tirar do parênteses um 2, vou escrever como 60x, x² menos meio. E isso aqui é igual a 60x, x mais raiz de meio, x menos a raiz de meio, né? Agora, a raiz de meio é raiz de 2 sobre 2, né? Então, isso aqui se reescreve como 60x, x mais raiz de 2 sobre 2, x menos raiz de 2 sobre 2. Aqui, eu estou usando então que a raiz de meio é raiz de 2 sobre 2. Pronto, aí daqui a gente analisa o sinal fator por fator, né? Então, quem decide o sinal aqui é a posição com relação ao menos raiz de 2 sobre 2, ao zero, ou então ao raiz de 2 sobre 2. E nós temos três fatores, né? O fator x, o fator x mais raiz de 2 sobre 2 e o fator x menos raiz de 2 sobre 2. O fator x é negativo à esquerda do zero e positivo à direita. Aqui é com relação ao menos raiz de 2 sobre 2, né? Fica negativo à esquerda, positivo à direita. E aqui é o fator que troca de sinal no raiz de 2 sobre 2, ficando negativo à esquerda e positivo à direita. De modo então que a segunda derivada, o sinal dela, é negativo à esquerda do menos raiz de 2 sobre 2, é positivo no miolo entre o menos raiz de 2 e o zero, é negativo nesse outro miolo entre o zero e a raiz de 2 sobre 2, e à direita do raiz de 2 sobre 2 ele fica positivo. Então, daí nós vemos que o zero é um ponto de inflexão, então. Quer dizer, a segunda derivada trocou de sinal em torno do zero e, portanto, o zero é um ponto de inflexão. Então, daqui, ou seja, né, o x igual a zero é ponto de inflexão. Na verdade, eu concluo muito mais coisa daqui, né? Eu estou só respondendo a pergunta que foi feita,
Mas aqui eu acabei fazendo toda a análise da concavidade, né? A gente não precisa escrever a conclusão aqui, não era essa a pergunta. E dá para economizar um pouco aqui, quer dizer, ou pelo menos adivinhar qual é a resposta, olhando para a expressão da segunda derivada, né? Então, eu procuro sempre abrir realmente, fatorar a expressão e ver o sinal de cada fator para a gente ter menos chance de errar, né? Mas é claro que olhando aqui para a expressão da segunda derivada, você reconhece aqui que é x vezes x² menos meio, né? Ou mesmo o x multiplicado pelo 2x² menos 1. Esses gráficos são todos bem conhecidos, né? Tá certo? Quer dizer, a observação que eu faço aqui, a respeito do sinal, né? Da segunda derivada, dessa função f aí, é que ele pode ser concluído dessa figura aqui, né? Você pode olhar para a função x, y igual a x, e olhar para a função 2x² menos 1, que é uma parábola multiplicada por 2, deslocada 1 para baixo, né? Algo assim. E onde aqui a gente tem o raiz de 2 sobre 2 e o menos raiz de 2 sobre 2. Então essa curva aqui é o y2x² menos 1, tá bem? E bom, os sinais estão claros aqui, né? Então, se fosse... Eu acabei analisando a concavidade, né? Da função. Mas para descobrir só se a segunda derivada troca de sinal em torno do zero ou não, você podia só olhar para essa figura também, né? Veja como você tem um fator negativo em torno do zero, né? Que é esse fator aqui. Então ele fica negativo em torno de x igual a zero. E você tem também esse fator y igual a x, que é ele que troca de sinal, né? Quando o x passa pelo zero, não é? Ele é positivo se o x é maior que zero e negativo se o x é menor que zero, né? Então disso aqui já dava para concluir o que eu escrevi, né? Mas eu acabei olhando para a concavidade da função toda, né? Então procurem sempre pensar das duas maneiras, né? Primeiro, via de regra, você vai ter que analisar o sinal de uma quadrática, de alguma coisa assim, né? Então conhecendo as parábolas e as retas já dá para saber qual que vai ser o sinal. Mas aí é uma boa ideia fazer esses quadros para não se perder e ter menos chance de errar, tá certo? Eu acho que as duas abordagens funcionam bem junto. Tá legal, então... É aí que nós chegamos, tá certo? Alguma pergunta? Alguma consideração? Bom, pois é, então agora chegou a hora de fazer tudo ao mesmo tempo. Então nós estamos na aula de número 20, mais ou menos, hoje, né? E juntando tudo que nós vimos de limites, na verdade desde antes, desde cálculo do domínio, limites, assíntotas horizontais e verticais, cálculo da primeira derivada, cálculo da segunda derivada, análise de uma, análise da outra, máximos e mínimos, pontos críticos, tudo, juntando tudo. Nós podemos começar então a esboçar os gráficos. Dada uma fórmula, fazer o gráfico da função que tem aquela fórmula, tá certo? Então esse é um dos pontos altos aí do cálculo 1, que é a hora em que tudo que a gente viu até agora surge em um exercício cujo enunciado é muito curto, que é faça o gráfico dessa função. Então o resto da aula eu vou conseguir fazer talvez uns 2 ou 3 exemplos desse tipo de problema, que é fazer todas as análises que a gente fez até agora, mas para sempre uma função só agora, né? Muito bem. Nenhuma pergunta aí? Então, beleza. Então, antes de começar os exemplos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar esse guiazinho,
que é como está nas notas de aula mesmo. Vários livros de cálculo separam assim a tarefa, né? E eu vou seguir esses passos aqui no quadro para ver se a gente consegue organizar essa discussão. Então, dada uma fórmula, o primeiro passo, né, assim como nas primeiras aulas, é você descobrir o domínio, né, sobre o qual essa fórmula pode ser aplicada. Então esse é um primeiro passo, determinar o domínio, tá certo? Isso tem que sempre ser feito, para você poder saber em que região vertical está o seu gráfico, né? O gráfico ele fica em cima do domínio da função, não é? Na figura. Então a gente tem que primeiro descobrir quem que é esse domínio. O segundo passo é uma coisa sobre a qual a gente falou poucas vezes aqui, mas que tem que ser considerada também, que é o seguinte, é verificar a paridade da função, né? Então nós falamos de dois tipos de simetria apenas. A simetria da função quando ela é par e quando ela é ímpar. Lembrando que a função, via de regra, não é nenhuma das duas coisas, né? Tá legal? Então isso é interessante para ver se você vai ter algum tipo algum desses dois tipos de simetria no gráfico, tá certo? E também no caso de funções periódicas, você reconhecer se aquilo é uma função periódica ou não, né? Tá bem. Esse é um segundo passo. Então, agora o terceiro passo já é da parte derivada, né? Então, já tem que fazer o quê? Tem que calcular a derivada da função e analisar o sinal dessa derivada para descobrir quem são os intervalos de crescimento e decrescimento. E quando você faz isso, você ganha o quê? Você já ganha quem são os máximos e mínimos locais da função, né? Tá certo? Você vai ver onde que ela cresce, onde que ela decresce e onde ela muda de comportamento, você tem os máximos e mínimos locais. Aí vem um quarto passo. O quarto passo é analisar a concavidade da função, que é como isso que eu acabei de fazer aqui, como na aula passada, né? Para conseguir entender onde o gráfico vai ter a boca virada para cima ou a boca virada para baixo, tá certo? Aí, tendo isso, você ainda calcula quem são as assíntotas, se é que existem assíntotas, né? Então vai depender do domínio da função ser ilimitado ou não, ou melhor dizendo, se o domínio da função vai lá para o infinito ou não, né? Ou então se esse domínio tem furos ou não, né? As assíntotas verticais e horizontais têm a ver com isso. Aí também tem um sexto passo, que é você verificar quais são os pontos de encontro do seu gráfico com os eixos para poder delimitar a sua figura direitinho e aí desenhar, né? Juntar todas as informações e fazer um desenho que reúna todas essas informações, né? Concentre todas elas numa figura. Tá legal, então é uma empreitada trabalhosa, né? Dá trabalho, mas chega em algum lugar, tá certo? Vamos começar então com o seguinte, é um exemplo com uma exponencial. Eu vou pegar essa função aí, então, a função EX dividido por x, e vou fazer essa análise aí, inteirinha, dessa função. Então eu vou começar lá do primeiro quadro. Então, a partir daqui não tem nenhuma novidade, é só uma mistura de todas as outras coisas, tá certo? Não tem nenhum resultado novo, não, é uma questão de organizar todas essas coisas das últimas aulas, e até das primeiras aulas também, né? Tá bom? Então, o problema é fazer o gráfico, né? E o primeiro exemplo é essa função aí, EX dividido por x. Exponencial dividido pelo x. Primeira coisa é o domínio, né? Bom, logo de cara a gente vê que o domínio são todos os reais menos o zero, né? Quer dizer, você não tem como colocar x igual a zero nessa fórmula aqui, não é verdade? Então o domínio está aí, esse domínio tem um furo, né? Esse é o primeiro passo. De acordo? O gráfico da função, ele, né, não cruza com a vertical x igual a zero, não é? Agora vamos fazer aquela verificação das simetrias, não é? Então, esse aqui seria, na verdade eu vou enumerar os passos, tá? A função é essa, eu vou enumerar, então esse aqui é o primeiro passo, né? O segundo passo, então, é a questão da paridade da função, né? A paridade. Então você tem que calcular o quê? F de menos x
e verificar se f de menos x é igual a menos f de x, ou se f de menos x é igual a f de x, ou se nenhuma das duas coisas. Então, nesse caso, f de menos x é e menos x dividido por menos x, que a gente já vê que é igual, bom, é menos e menos x sobre x. E isso aqui não é igual à função, né? Não é igual à função f, o que significa que essa função não é par, né? A definição de função par é essa, f de menos x igual a f de x para todo x, né? Fazia várias aulas que a gente não falava disso, mas você vê que essa função não é par, tá certo? Definitivamente não é par. Então, f não é par. E ela também não é ímpar, né? Porque isso também não é igual a menos f de x, tá certo? Então, f de menos x é também diferente de menos f de x, por conta desse menos aqui dentro do expoente, né? Esse e menos x aqui. Então, a função também não é ímpar, né? F não é ímpar. Então, ela não tem nenhum desses dois tipos de simetria. Tá? Normal. Agora começa a análise das derivadas, né? O terceiro passo é a gente especificar os intervalos de crescimento e decrescimento. De crescimento e decrescimento. Ou seja, entender o sinal da derivada da função, né? Trocando, isso tem que analisar. Então tem que derivar a função, a derivada. É a derivada de um quociente, não é? Então, isso aqui é a derivada da função de cima, que é a própria exponencial, multiplicado pela função de baixo, que é x, menos a função de cima, que é a exponencial, multiplicado pela derivada da função de baixo, que é 1 dividido por x quadrado, né? Certo. Então, a gente já coloca em evidência essa exponencial. Isso aqui fica, então, ex, x menos 1, dividido por x ao quadrado. Onde dá para reconhecer que o sinal da derivada é o sinal de x menos 1. Não? Isso implica, então, que o sinal... Ou melhor, antes disso, vamos calcular os pontos críticos, vai? Então, o cálculo dos pontos críticos é zerando isso daí, né? F' de x é 0. E bom, F' de x é 0, sem somente ser ex, x menos 1 dividido por x ao quadrado é 0. Muito bem, e como ex nunca é nulo, isso aí é igual a 0, sem somente ser o x menos 1 é igual a 0, ou seja, se x é igual a 1, né? Então a gente tem um único ponto crítico que é o x igual a 1. Isso implica que x igual a 1 é o único ponto crítico. Beleza, agora eu vou falar do sinal, né? Então eu calculei o ponto crítico, vamos ver se a derivada troca de sinal no ponto crítico ou não, não é? E, então agora vem a análise do sinal, veja que o sinal da derivada é igual ao sinal desse termo x menos 1. Vou ressaltar aqui, né, porque ex é maior que 0 para todo x real, né?
E o sinal de x menos 1, ele troca quando o x passa pelo 1, né? Tá certo? Então, é verdade, quando você estiver analisando esse tipo de coisa para uma função que o domínio não é um único intervalo, né? É importante destacar isso nesses quadros também, tá bem? Senão pode chegar em algum lugar meio estranho, né? Então, deixa eu destacar, eu vou escrever de amarelo aqui. Observe que isso aqui são 2 intervalos, né? 2 intervalos, o intervalo menos infinito até o 0 e o intervalo 0 mais infinito. Tá legal? Então, nesses quadros de sinal, é importante tirar o 0, porque nós vamos aplicar os nossos teoremas separadamente, em um intervalo e no outro. Tá bem? Então, eu separo aqui o 0. Agora sim, vou marcar o x igual a 1, né? O x igual a 1. E o que a gente tem que analisar é o sinal de x menos 1, que é igual ao sinal da derivada, né? E daqui eu vou concluir onde que f cresce e onde que f decresce. Muito bem, x menos 1 é a direita do 1 é positivo e a esquerda do 1 é negativo. Então nós temos o seguinte, que naquele intervalo menos infinito até 0, a derivada da função é negativa, portanto a função é decrescente. No intervalo aberto entre 0 e 1, a função também é decrescente? E no intervalo do 1 até o mais infinito, a função é crescente. Então a gente já descobriu que o ponto x igual a 1 é um ponto de mínimo local, né? Então decresce antes, cresce depois. Então eu vou anotar aqui quem são os intervalos de crescimento e decrescimento. Os de decrescimento são o menos infinito até 0 e de 0 até 1. Os intervalos de crescimento, né? É o intervalo de 0 até mais infinito. E então, o teste da primeira derivada ele te dá que o x igual a 1 é mínimo local, né? É mínimo local. Então, até aqui foi aqueles exercícios da aula retrasada, né? Análise dos intervalos de crescimento e decrescimento e o teste da primeira derivada. Bom. Opa. A pergunta é se é um mínimo global. A gente ainda não sabe, né? A gente ainda não sabe porque, calculando os limites, que é um dos próximos passos, eu vou conseguir dizer. Né? Porque veja bem, então, até aqui, sem calcular nenhum valor da função, né? Só olhando para esse quadro de sinais aqui, até aqui o que a gente sabe é o seguinte, né? Então, até aqui, o que dá para saber é que a tua função está decrescendo à esquerda do 0, né? Tá certo? É um intervalo de decrescimento. Aí ela decresce do 0 até o 1. E depois ela cresce, né? Tá bem? Daqui para frente ela cresce. E eu sei que na vertical aí, x igual a 1 tem um mínimo local. Então, digamos que o mínimo tivesse aqui. Tá certo? E aí tudo bem, a função vem aqui, decresce, bate nele e cresce. Né? Então a gente não sabe se ela cresce indefinidamente ou se ela cresce na direção de alguma assíntota horizontal, por exemplo. Né? A gente só sabe que cresce, mas ser crescente não significa ser ilimitada, né? Então isso é uma coisa, e do mesmo jeito que a gente não sabe disso, a gente também não sabe se quando ela veio decrescendo aqui,
Se ela decresceu assim, tendo uma assíntota vertical aqui, ou se de repente ela decresce tendendo a algum limite bem definido, né? Alguma coisa assim, ou então um limite lá para baixo, ou então ela decresceu para cá, assim. Então, na verdade, a gente ainda não conseguiu concluir, né, até esse momento aqui. Oi. O intervalo de crescimento é qual? Ah, está escrito 0 aqui. Não, é do 1. É do 1. Aqui, né? Opa, obrigado. Aqui. Sim, sim. No quadro estava correto, aqui no resumo estava errado. Menos o infinito 0, 0, 1, 1 mais infinito. Mas uma vez que a gente calculou que é o mínimo local, é bom calcular o valor mínimo, né? Então já vamos deixar pertinho aqui da tua conta do mínimo local. Já calcula o valor f de 1, né? Que a gente vai precisar dele na hora de montar a figura lá no final, né? Então vamos... Esse amarelo aqui é uma reflexão que não chegou em lugar nenhum ainda, né? Tá bem? Então, o valor de f, né? O valor mínimo local, ele é f de 1, que é igual a e elevado a 1 dividido por 1, que é o próprio e, né? Tá bem? Então, muito bem, eu descobri esse pontinho aqui, né? Mas eu ainda não sei se os pontos ali longe dele vão ficar mais altos ou mais baixos que ele, né? Só sei que pertinho dele fica acima. Tá certo. Então esse aqui foi a análise dos intervalos de crescimento e decrescimento. Agora vem a análise da concavidade, né? A parte 4. A parte 4 é da concavidade. E concavidade nada mais é do que entender o sinal da segunda derivada de x, né? Então eu vou ter que calcular a segunda derivada e fazer alguma análise aí. Agora, para calcular essa segunda derivada, eu vou usar a expressão, essa expressão aqui, né? Eu vou até copiar ela aqui, para ficar mais fácil. Ex, x menos 1 dividido por x quadrado. E aí, esse ponto é um ponto em que a conta é um pouco extensa, né? Porque eu tenho que derivar um quociente, esse quociente tem um produto no numerador, né? Então eu vou ter que aplicar as regras aqui, isso aqui dá uma continha. Então vamos lá, a segunda derivada. A derivada desse produto aí, ex, x menos 1, vou deixar para derivar na próxima linha, multiplicado por x quadrado, menos essa função ex, x menos 1, multiplicado pela derivada de x quadrado. Essa aí eu já posso fazer, né? 2x. Divide tudo por x quarta, que é o quadrado de x quadrado. Então eu vou agora derivar o produto ex, x menos 1. Bom, a derivada da primeira é ex vezes a segunda, x menos 1, mais a primeira, que é ex, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é 1, né? X menos 1, a derivada é 1. 1x quadrado menos ex, x menos 1. Opa, eu vou escrever o 2x antes aqui. Menos 2x ex, x menos 1. Tudo dividido por x4. Tá legal. E aí tem que colocar isso aí numa forma decente, né, que te permita analisar o sinal desse negócio aí. Então aqui está tendo um cancelamento de uma exponencial, né? Eu tenho... Bom, vou escrever tudo aqui.
Isso aqui está dando, então, x é x, né? X é x, menos EX, x é x, menos EX, mais EX. Aqui está tudo multiplicado por x². E aqui eu tenho menos 2x EX multiplicado por x menos 1. Dividido tudo por x². Então, eu estou podendo cancelar aqui esses dois. E eu fico com x³ EX, né? Então, tenho x³ EX, quando eu multiplico esse x por x², né? Menos 2x EX, x menos 1, dividido por x². Então, eu já posso colocar em evidência a exponencial, né? E isso aqui dá, então, x³ menos 2x, x menos 1, multiplicado pela exponencial, aqui dividido por x². E esse polinômio que está multiplicando a exponencial, eu vou escrever assim. Então, eu vou chegar na seguinte forma: x³ menos 2x² mais 2x, EX, aqui dividido por x². E eu ainda posso, na verdade, eu poderia ter tirado antes, até de colocar em evidência um x, né? Tem um fator x em todos os termos aqui, acho que até antes na conta eu já podia ter passado para fora do parênteses. Mas agora vai ficar assim mesmo. Então, esse aqui, eu vou escrever como x² menos 2, x mais 2, que multiplica EX, dividido por x². Tá bem. Então, bom, se eu cancelar o x com x², eu vou ficar com um x³ embaixo, e x³ troca de sinal quando passa pelo zero, né? Então eu vou manter esse x² aqui mesmo e eu vou analisar o sinal de cima, né? Que é o x² menos 2x mais 2, que multiplica a exponencial. Então, daqui, essas primeiras informações eu já vou apagar já. Então, ou seja, essa é a função, né? Então, ou seja, o meu sinal da segunda derivada, ele é o sinal do x que multiplica o x² menos 2x mais 2, né? x² menos 2x mais 2. Agora, esse x² menos 2x mais 2, veja só, né? Vamos tentar fatorar ele, né? Então, para fatorar, você procura raízes. As raízes reais, né? Só que aí, nesse caso, o discriminante, né? É 4, que é o b². Menos 4 vezes 1 vezes 2, dá 4 menos 8, que é igual a menos 4. Então, o discriminante deu negativo, o que significa que esse polinômio de grau 2 não tem raízes reais, tá certo? Isso implica que não há raízes reais. E, portanto, essa função ela vai ser positiva ou negativa de acordo com ela ser positiva ou negativa em um ponto qualquer do domínio, né? Essa função não troca de sinal, ela não cruza, o gráfico da função não cruza com o eixo x, né? Então, não há raízes reais. Como, se você colocar x igual a 0, dá 2, né? Então essa função é sempre positiva.
esse é um jeito de... Então segue que x² menos 2x mais 2 é sempre maior que zero, pois é maior que zero para x igual a zero, por exemplo. Ou porque é uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? Então, se ela não tem zeros, ela tem que estar inteira para cima do eixo x também, né? Bom, já dei um argumento, vou deixar ele aqui, né? Mas, enfim. Então, no final das contas, ou seja, né? No final das contas, o sinal da segunda derivada, ele ficou igual ao sinal de x só, né? Porque é x multiplicado por uma coisa sempre positiva. Então, a análise do sinal da segunda derivada é tranquilíssima, né? Você tem aqui o x igual a zero. E a segunda derivada é negativa à esquerda e positiva à direita. A segunda derivada. O que quer dizer que a concavidade é voltada para baixo, à esquerda do zero, e para cima, à direita. Ou seja... Não, ou seja, já escrevi, né? Quer dizer, tá. Isso implica então que f, que o gráfico tem concavidade para baixo no intervalo menos infinito até zero e para cima no intervalo que vai do zero até o mais infinito. E aí, muito cuidado que não tem ponto de inflexão, né? E aí você pode falar, mas olha só, a segunda derivada trocou de sinal no zero. Não, porque o zero não está no domínio da função. Ela é negativa à esquerda e positiva à direita, mas o zero não é um ponto de inflexão, porque o zero nem no domínio da função está, né? Então, nesse caso, não tem pontos de inflexão. E é nesse sentido que eu chamo a atenção para vocês lembrarem de, nesses quadros de análise de sinal, mesmo que o zero não fosse relevante para o sinal dessa segunda derivada, seria importante ele estar ali para você ter claro isso, né? Que, enfim, que não é porque o sinal aqui é um e aqui é outro que teve um ponto de inflexão, não é verdade? É porque tinha um buraco no domínio, né? Então aqui o gráfico tem concavidade para baixo, para cima, e não há pontos de inflexão. Quer dizer, o zero não pertence ao domínio dessa função, né? Tá bom? Tá certo, então a coisa está crescendo, né? Já dá para começar a enxergar o gráfico dessa função. Oi. Bom, vamos ver de novo essa análise do sinal aqui, então. Bom, fazendo a conta da segunda derivada, eu descobri que o sinal dela era o sinal de x vezes x² menos 2x mais 2. E aí, ao tentar fatorar o x² menos 2x mais 2, eu descobri que, na verdade, não tem raízes reais e que acaba que essa função aqui é sempre positiva. Então, o sinal da segunda derivada, na verdade, é o sinal de x mesmo, né? E é por isso, então, que ele é negativo à esquerda do zero e positivo à direita. É isso mesmo. Bom, é isso, tá certo? Então, tá. Quer dizer, aqui era um produto, né? Era o produto de x, que é o que está trocando de sinal, com uma coisa que não troca de sinal, que é sempre positiva, inclusive, né? Então, o sinal fica assim, como está lá mesmo.
Certo, esse aqui era o passo número 4, né? Agora então eu passo 5, que é a análise das assíntotas, né? Então, essa função, o domínio dela, ele tanto se estende para o mais e menos infinito, quanto tem furos. Então, ela possivelmente tem assíntotas dos dois tipos, né? Verticais e horizontais. Eu vou começar, então, procurando assíntotas horizontais. Eu vou fazer o limite no menos infinito, para começo de conversa, né? Então, o limite de quando x vai para menos infinito dessa função é ex dividido por x. Então, ex, quando x vai a menos infinito, vai para e menos infinito. E menos infinito é zero. Aí, 1 sobre x também vai a zero. Então, na verdade, né, esse aqui, eu vou escrever como o limite de x indo para menos infinito de x vezes o limite de x indo para menos infinito de 1 sobre x. E esses daqui, então, é 0 vezes 0. E esse limite aqui, então, é 0. Conclusão. A reta y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Assíntota horizontal. Então, antes que eu apague minha figura amarela, veja como a coisa está começando a ficar bem mais clara já, né? Quer dizer, isso aqui já está dando para enxergar melhor como que é o gráfico, né? Muito bem, e agora vamos ver se tem uma assíntota horizontal no mais infinito também? Calculando o limite de x indo para mais infinito. De ex sobre x. Agora olha só, esse daqui, ele está dando mais infinito sobre mais infinito, né? Então eu estou em condições de usar a regra de L'Hopital. Lembre-se, para usar a regra de L'Hopital tem que ter uma indeterminação lá, né? Então isso aqui é uma indeterminação. E eu vou usar a regra de L'Hopital. Sempre que você tiver que comparar uma exponencial com um polinômio, você usa a regra de L'Hopital, tá certo? Guardem essa informação. Por quê? Porque, bom, quando você deriva um polinômio um certo número de vezes, ele vai dar uma constante, enquanto que a exponencial vai dar sempre ela mesma, tá certo? Ou, enfim, isso é em linhas gerais, né? Agora, usando a regra de L'Hopital, então, isso aqui se transforma no limite de x indo para mais infinito de ex dividido por 1, derivando em cima e embaixo, né? E esse aí é mais infinito. Então, não tem nenhuma assíntota horizontal por conta do limite no mais infinito. Não é? Beleza. Agora vamos pesquisar, então, as assíntotas verticais, né? As verticais, você tem que analisar aqueles limites laterais de quando o x vai para zero. Então, agora é assim, limite de x indo para zero pela esquerda ou pela direita de f de x. Então, aqui é o limite de x indo a zero menos ex sobre x. Nesse caso, a exponencial, quando x vai a zero, vai a 1, né? E vai a 1 por valores positivos, né? Tá certo? Vai a 1. Não, perdão, vai a 1 por valores menores ou maiores do que 1, dependendo de que lado que você está indo, né? É isso que eu queria dizer. Então, vamos escrever isso aqui assim. O limite de x indo para zero menos da exponencial é 1, mas é 1 menos, né? A exponencial tende a 1 por valores inferiores a 1 pela esquerda, enquanto que o limite de x indo a zero menos de 1 sobre x vai para menos infinito, né? Então esse limite aqui, ele está dando uma coisa da forma
1 menos sobre menos infinito, né? Bom, tá dando zero, né? Tá certo? Tá dando zero. Na verdade, não... É, exponencial vai para 1. Eu estou me confundindo aqui. Ah, não, eu escrevi errado, né? Veja só, eu confundi o produto de EX vezes 1 sobre x com o que é EX, né? Na verdade, peraí. O que eu... Vamos escrever assim, o limite de x indo para 0 menos, da função x. Esse aqui sim é 0 menos, né? Então, é 1, que é um número positivo, né? Dividido por algo que está ficando arbitrariamente próximo de zero por valores inferiores a zero, né? Então esse daqui está dando menos infinito, né? Tá certo? É menos infinito. No sentido de que essa expressão aqui é uma coisa do tipo 1 dividido por 0 menos, entre aspas, né? Tá bom? Então eu tenho uma assíntota vertical, né? No x igual a 1, x igual a 1 é uma assíntota vertical. Daqui já segue, então, que x igual a 1 é assíntota vertical. E tem que ver o que acontece quando o x se aproxima do... x igual a 0, peraí, né? X igual a 0. Que é o ponto fora do domínio, é isso. E aí, então, tem que ver 0 pela direita também, né? Tem que fazer a continha aqui, x indo para 0 pela direita, ex sobre x, e esse aqui vai dar mais infinito, né? Quer dizer, no sentido de que isso aqui é uma coisa da forma 1 por 0 mais, né? Sim, agora sim. Então a gente tem essa assíntota vertical aí, x igual a 0. Então, estamos quase lá. O passo número 6 é para você calcular os interceptos do seu gráfico, né? Quer dizer, onde que o gráfico corta os eixos para poder posicionar a figura direitinho, né? Tá bem? Então, essa questão dos interceptos, né? Os interceptos. Veja que com o eixo y não tem, porque o 0 não está no domínio da função. Com o eixo y não há, pois o 0 não pertence ao domínio, né? O gráfico encontra o eixo y num ponto de coordenada x igual a 0. Agora, se não tem nenhum ponto com coordenada x igual a 0, não tem, né, não tem intersecção com o eixo y. Já com o eixo x, você tem que olhar para a equação f de x igual a 0. Você tem que ver, né, onde que a função se anula. E essa função aí, ela não se anula. Né? Essa equação aqui, ex dividido por x é 0, é C somente C, ex é igual a 0. E isso aqui é falso, né? É falso para todo x real. Isto é, né? Não existe nenhum número real que faça com que a função se anule, tá certo? E, portanto, também não tem intersecção com o eixo x. Então, esse gráfico não corta o eixo x, não corta o eixo y. Isto é, esse aqui não é... Né? E não há
interseção com o eixo x. Então é interessante, porque o eixo x é uma assíntota, né? A gente calculou, a gente descobriu que a reta y é igual a zero, que é o próprio eixo x. É uma assíntota horizontal. E essa consideração aqui mostra que a função nunca encontra, quer dizer, o gráfico da função nunca encontra com essa assíntota. Né? E agora a gente pega todas essas informações e faz um desenho, né, que contenha tudo isso daqui, tá certo? Então chegamos na conclusão, né? A conclusão é o desenho. Agora nesse desenho vai ter que ter o quê, né? Bom, o domínio, ele só não tem o zero, né? Então ele vai, a gente vai desenhar uma reta real ali, indo para mais e menos infinito. Que mais? A gente tem um ponto de mínimo, né? Esse ponto de mínimo, ele já até saiu do quadro, né? Mas ele era o ponto x igual a 1. Olhem aí nas anotações de vocês. O ponto de coordenada x igual a 1 era um ponto de mínimo local, no qual a função valia e. E é um número entre 2 e 3, né? Na verdade, 2,718. Enfim, só para ter uma ideia de onde que a gente vai desenhar esse ponto de mínimo, né? E, bom, então vamos lá, né? Eu vou precisar desenhar aqui o eixo x. Eu vou fazer a minha figura aqui assim. Então, com o eixo y não tem nenhum intersecto. Na verdade, o eixo y ele não encontra, né, o gráfico da função. Inclusive, o eixo y é uma assíntota vertical, né? Tá bem? Então, na verdade, eu vou desenhar ele, deixar ele destacado sim. E já vou até escrever aqui, que esse aqui é uma assíntota vertical. Aí, um x importante aqui é o x igual a 1, né? Então, tem que marcar o 1, e eu tenho que marcar o 1 de um jeito que eu consiga marcar o f de 1, né? F de 1 é um mínimo, então é uma boa ideia você colocar ele um pouco para baixo. Então, eu vou colocar, digamos, o 1 aqui, 1. E no 1, que é o ponto de mínimo, a função vale e, né? Então, vamos ver aqui, 1, 2, mais ou menos. Então, aqui está e. E esse aqui é um ponto de mínimo local, né? Ponto mínimo local. Tá legal? O ponto 1e. Agora tem a questão das concavidades. Então, o legal de fazer a análise completa é que se você errou em alguma conta, é muito provável que esse erro apareça na hora de fazer esse desenho e algo estranho aconteça. Mas veja que está tudo batendo bem aqui. Quer dizer, a gente descobriu que a função era decrescente à esquerda do zero e tinha concavidade voltada para baixo à esquerda do zero. A gente tem uma assíntota, vou até escrever aqui, isso aqui é uma assíntota horizontal. Então eu sei que o gráfico aqui faz assim. Né? Ele vem da assíntota horizontal no menos infinito e desce para essa assíntota horizontal no x igual a zero. Com a concavidade voltada para baixo, a concavidade não se altera e com a função sendo decrescente. Então tem que ser assim. Quer dizer, eu não calculei exatamente aqui valor. Você vê que eu não calculei valor nenhum, na verdade, né, para x negativo. A gente sabe que a cara tem que ser algo assim. E agora, aqui em cima, você vê, à direita do zero, né, para x positivo, a concavidade é voltada para cima. E a gente tem esse mínimo local. A função, ela era decrescente à esquerda do 1, entre o 0 e 1, e crescente à direita do 1, de acordo com a análise da primeira derivada, né? Então, o que acontece aqui é algo assim, né? A função vem desse limite lateral mais infinito, que eu calculei aqui, né? X indo para 0 pela direita, a função vai para mais infinito. Ela atinge esse mínimo local aqui,
E daqui para frente a função é crescente. Então a gente fica com uma coisa assim, né? Algo assim. Com uma concavidade voltada para cima, né? E tá aí, esse é meu esboço. Aqui está y e x sobre x. E aí nessa figura tem que ter tudo, então está discriminado que é um mínimo local, está o valor mínimo local, o ponto mínimo local, uma assíntota horizontal, uma assíntota vertical. E nós temos um gráfico que respeita todas as conclusões que foram encontradas aqui, né? Sobre intervalos de crescimento e decrescimento e sobre concavidade. É isso. Então, como eu falei, dá trabalho, mas chega em algum lugar, né? Quer dizer, a gente é capaz de concluir alguma coisa, né, dessa análise aí. Que tal? Tudo bem? Bom, tá parecidinho, né? Ok. Então, isso é todas as informações que a gente consegue reunir usando a maior parte das coisas que a gente viu até agora, né? O que vocês acham? É um problema longo, né? Mas funciona. Quer dizer, você conseguindo analisar os sinais da primeira e da segunda derivada, isso aqui tudo vai. E tem os limites. Bom, tem bastante coisa envolvida aqui. Então, oi, perguntas? Oi? A pergunta dele é se tem na prova uma questão dessa. Eu não devo dizer aqui se tem questões assim ou assim, quer dizer, uma vez que isso aqui está visto, vocês têm plenas condições de resolver um exercício desse na prova, então pode sim estar na prova. Pode não estar também, pode estar. Eu não posso declarar aqui que... Quando eu fiz cálculo 1 na segunda prova, valia 6 pontos fazer isso, uma função racional. Essa aqui não era, essa aqui era uma exponencial com x, né? O meu segundo exemplo seria uma função racional, mas eu tô contando os minutos aqui, eu acho que eu vou fazer uma polinomial, que as contas são mais curtas e a gente consegue chegar no final hoje ainda, tá certo? Você vê que quando você tem que usar uma regra do quociente para fazer a segunda derivada, demora um pouco, né? Você tem que calcular e tal. Mas enfim. Oi. Oh, boa pergunta. A pergunta dele é a seguinte: será que esse gráfico aqui, para o lado esquerdo, ele não poderia vir acima do eixo x? E aí a resposta é não. E a resposta é não por causa que não há intersecção com o eixo x em lugar nenhum, né? Nem à esquerda do zero, nem à direita. Então, de fato, o gráfico da função não cruza com essa assíntota horizontal aqui, né? Então, aquelas dúvidas que ficavam quando a gente falou de limites, de assíntotas, aquela coisa toda. Agora, com a primeira e com a segunda derivada, a gente consegue tirar essas dúvidas, né? Quer dizer, se a função... A gente sabia só os limites, né? Na primeira parte da disciplina, a gente não sabia reconhecer aqui exatamente os picos, né, os vales, essas coisas. A gente só sabia se subia, se descia. Mas, né, agora a gente tem muito mais informação, a gente tem uma figura muito mais completa, né? Tá certo? Vamos optar então por algum exemplo, né? Para poder fazer as contas. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer dessa de grau 4. Vamos lá. Uma função que vai ter uma simetria, então já vai ser uma coisa um pouco diferente com relação a essa que eu fiz aqui. Que é então x quarta menos 2x quadrado, né? É isso. X à quarta menos 2x ao quadrado. Então, agora, um polinômio, né? X à quarta menos 2x quadrado. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento, um pouco mais rápido, né? As contas são mais curtas nesse caso, né? Não vai ter uma regra do quociente lá para complicar a vida.
Então veja que, em primeiro lugar, o domínio. A gente já reconhece logo que é toda reta real, né, uma função polinomial. E aqui tem simetria, né? Aqui a função é par, olha só. F de menos x, então, vamos fazer direitinho, escrever aqui a paridade, né? Paridade. Nesse caso, quando você coloca menos x na fórmula, menos x4, menos 2, menos x quadrado, isso aqui dá certinho a própria função, né? Então aqui dá x4 menos 2x quadrado. Opa, menos 2x quadrado, que é a própria função. Isso implica que a função f é par, né? F é par. A função par, ela tem o eixo y como eixo de simetria, né? Tá certo? Função par quer dizer, o eixo y é um eixo de simetria. O que significa que se você pega o gráfico da função e ele gira 180 graus, segurando no eixo y, você tem a mesma figura, né? Tá certo? Quer dizer, seja lá o que for esse gráfico, ele vai ter que ser simétrico com relação aqui, né, a esse eixo aqui, né? Não é verdade? Bom, então observações preliminares, né? A terceira consideração é o teste da primeira derivada, quer dizer, a análise do sinal da primeira derivada, né? Então, nesse caso, a derivada é 4x³ menos 4x, que é igual a 4x, x² menos 1. E aqui, isso aqui é 4x, x mais 1, x menos 1. Então eu já tenho 3 pontos críticos, né? Vou agilizar um pouco a conversa aqui. O x igual a 0 é crítico, o x igual a 1 é crítico. X igual a menos 1 também. Temos 3 fatores. O fator x, que é negativo à esquerda do zero e positivo à direita. O fator x mais 1, negativo à esquerda do menos 1, positivo à direita. E o fator x menos 1, que é negativo à esquerda e positivo à direita do 1. De modo, então, que o sinal da derivada da função, ele é negativo à esquerda do menos 1, positivo entre menos 1 e 0, negativo e depois positivo. E aqui a gente já guarda, então, que a função decresce, nessa parte aqui, cresce aqui, decresce aqui e cresce aqui, né? Então, essa informação da paridade, você não pode violar ela, não é verdade? Então, até agora está dando tudo certo. Porque se a tua função tiver um rabicho vindo lá de cima, ou seja, se ela vier decrescente lá do menos infinito, né, ela vai ter que ir para o mais infinito crescente, né, por conta da simetria com relação ao eixo y. E essas flechinhas, elas são admissíveis, tá certo? Elas não estão me dando uma contradição. Então essa aí foi a análise do crescimento, decrescimento, né? Perfeito. Concavidade. Vamos descobrir onde que ela está voltada para cima ou para baixo. Então tem que derivar uma segunda vez. E a derivada na segunda vez, ela dá 12 x² menos 4, né? Muito bem. E o que eu posso fazer aqui? 4? 3x² menos 1, será? Bom, a segunda derivada, eu já tenho o gráfico dela, então, né?
que vai ser uma coisa assim, onde, quem são os zeros aqui, né? 3x² menos 1 é igual a 0, é equivalente a 3x² ser igual a 1, x² 1/3, e, portanto, x igual a raiz de 1/3, mais ou menos, né? Ou seja, x tem que ser mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Então, esses pontos aqui é o raiz de 3 sobre 3 e o menos raiz de 3 sobre 3. E eu vou fazer o quadro logo aqui já, então, da concavidade. Aqui eu tenho, então, o menos raiz de 3 sobre 3. Aqui o raiz de 3 sobre 3. E, bom, dessa vez eu vou fazer direto, eu já vou colocar logo o sinal da segunda derivada. Esse sinal, então, é positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. E, portanto, a concavidade é assim, né? E esses pontos aqui, menos raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3 sobre 3, são pontos de inflexão. Tá certo? São pontos de inflexão. Então, isso implica que são pontos de inflexão simétricos com relação ao zero, como tem que ser, né? Porque tudo que eu chegar aqui tem que respeitar o fato do gráfico ser simétrico com relação ao eixo y. Então, se tem um ponto de inflexão de um lado, tem que ter do outro simétrico a ele, né? Pelo menos simétrico tá, né? Beleza. Então, essa é a análise da concavidade. O que mais tem que fazer? O passo 5 é aquele das assíntotas, não é? 5. Aliás, eu ainda não calculei os valores mínimos e máximos. Na hora de desenhar, eu vou ter que calcular, tá certo? Vamos tocar a análise aqui. E no final a gente calcula os valores específicos que a gente precisar. As assíntotas são o seguinte: vertical não tem. O gráfico, quer dizer, o domínio da função é toda a reta real. Não há assíntotas horizontais. Horizontais não há. Não é? O domínio dessa função é toda reta. Verticais, não é, isso aqui significa que não tem verticais, né? Verticais não há. Agora, horizontais, limites no mais e no menos infinito também não vai ter assíntota nenhuma, porque um polinômio ele vai para infinito, né? Então também não há. Isso porque o limite de quando x vai para mais infinito, que por sinal é também o limite de quando x vai para menos infinito, de f de x é mais infinito, né? Então não tem assíntota, nem deitada nem de pé. Ok, agora o item 6, né? O item 6 é o cálculo dos interceptos, né? Dos interceptos. Nesse caso, teremos interceptos, né? Então, sobre o eixo y, a gente tem que f de 0 é 0, né? Então, o gráfico da função né, cruza com o eixo y no ponto 0, 0. Né? Quer dizer, 0, 0 pertence ao gráfico que eu estou fazendo. E com o eixo x, tem que resolver a equação f de x igual a 0, que é a equação x4 menos 2x² igual a 0, que nesse caso a gente consegue resolver, né, porque é um x².
x² menos 2 é igual a zero. E, bom, então isso aqui é x², x mais raiz de 2, x menos raiz de 2, igual a zero. Então, com o eixo x eu tenho 3 interceptos, né? O x igual a zero, o x igual a menos raiz de 2 e o x igual a mais raiz de 2. Ainda respeitando a simetria, né? Tá certo, ó. Tudo que acontece à esquerda do zero tem que acontecer à direita e vice-versa. Então, isso aqui está de acordo, né? Muito bem. E eu vou tapar o buraco que eu deixei ali atrás, né, e calcular o valor da função nesse mínimo local aqui, nesses mínimos e máximos locais, né? Então, além disso, nos extremos locais, né, a gente tem que calcular aí f de... O menos 1 é o mínimo local, né? F de menos 1 é 1 menos 2, que é menos 1. O 0 é um máximo local. F de 0 é 0. E o 1, que é um mínimo local, bom, eu diria que tem que dar menos 1 também por causa da simetria, não é verdade? É verdade, né? F de 1 menos 1. Tem que dar menos 1 também. Pronto. Então, feito toda, né, essa análise, a gente tira o gráfico. Então, esse gráfico aí, ele vai ter 0, menos 1, interceptos, as concavidades. E os pontos de inflexão, né, que estão aqui. Na verdade, na medida do possível, é importante também você calcular as coordenadas dos pontos de inflexão. Também estava faltando isso ali atrás. Os pontos de inflexão, eu tenho que calcular, então, f de menos raiz de 3 sobre 3, que vamos logo, né, usar a paridade. É igual a f de raiz de 3 sobre 3, não é? E esse aqui, então, dá raiz de 3 sobre 3 à quarta, menos 2 vezes raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Então, tem que ver quanto é que está dando isso aqui. Aqui é 81 por 3 à quarta, né? Não, pera aí. É 9, na verdade, né? 9 sobre 81 menos 2 vezes 3 nonos, não é? Então, dividindo por 9 dá 1 nono, menos 6 nonos, isso aqui é menos 5 sobre 9. Então, essa é a altura do ponto de inflexão, né, dos dois pontos de inflexão. Agora sim, vamos fechar logo esse gráfico. Vê que com as contas mais curtas coube tudo num quadro só, entre aspas, né? Então, nesse caso, aqui está o eixo. Não, eu vou fazer o 0 é um máximo local, né? Vamos colocar um pouco mais para cima aqui. Então, aqui temos um máximo local. Então, daqui em diante, a função decresce e atinge um mínimo local no 1. Então, o 1 é um ponto importante nessa discussão, né? 1, 0. E no 1, o valor é menos 1. Então, aqui, nós temos o mínimo local, menos 1, né?
E aí veja que a concavidade, a gente está de acordo, né? A concavidade aqui é voltada para baixo, né? Então aqui a função vai vir assim, né? Tá certo? Mas aí tem uma troca de concavidade no raiz de 3 sobre 3. Né? Raiz de 3 sobre 3, quando, né, é um número entre 0 e 1, tá certo? Então aqui, em algum lugar no meio do caminho, vai ter a troca de concavidade. No raiz de 3 sobre 3. Digamos que seja aqui, né? Raiz de 3 sobre 3. Então a concavidade era voltada para baixo, e nesse pontinho aqui, ela passa no pontinho de coordenada menos 5 nonos, não é? Esse ponto aqui é entre 0 e menos 1, menos 5 nonos. Um pouco mais para baixo, né? Então, aqui troca a concavidade. Então aqui a concavidade era assim, e aí aqui é o ponto de inflexão, onde ela vira voltada para cima, né? Olha aqui, ó. Voltada para cima a partir do raiz de 3 sobre 3. Então trocou de concavidade, bateu no mínimo local. Bateu no mínimo local, a função vira crescente, ó. A partir daqui ela é crescente. E ela cresce para o infinito, né? Cadê o limite? Perdi aqui. Aqui o limite. É limite, quando o x vai para mais infinito, é mais infinito. Então aí a partir daí a função cresce de vez, né? Com concavidade voltada para cima, tá vendo? Não tem mais nenhum ponto de inflexão. E para a esquerda é o simétrico disso. Então, tem que fazer aqui um exercício de desenho, né? Deixa eu marcar os meus 5 nonos mais discretamente aqui. Menos 5 nonos. Aqui. Aqui. Algo aqui assim. Aí vem aqui. E daqui ele vai embora assim. Pronto. Tá aí o gráfico da minha função de grau 4 dada, né? Era y igual x4 menos 2x2. Deixa eu só ver se as informações estão todas aqui, né? A gente consegue ver claramente que os pontos 1, menos 1 e menos 1, menos 1 são mínimos locais. A gente consegue ver também que o 0, 0 é um ponto máximo local. Os pontos de inflexão também estão discriminados aqui, né? Menos raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3 sobre 3. Onde a função vale menos 5 nonos. Os limites também estão bem indicados, tá certo? E é isso aí. Então, esse é meu desenho. Então, foi mais na correria para dar tempo de fazer, né? Mas deu para acompanhar. Esse que é o guia, né? E bom, o gráfico é esse aí mesmo, né? Como era de se esperar. Mas muito bem, por hoje é isso. Nosso tempo já acabou. Muito obrigado, boa noite. Até a próxima aula.